Fala pessoal, hoje vamos falar das finais dos campeonatos estaduais pelo Brasil afora. Vamos começar pelo Campeonato Paulista, ontem à tarde no Morumbi lotado, São Paulo e Corinthians empataram por 0 a 0. A partida teve alguns lances polêmicos, nas duas vezes que o VAR foi acionado, nas duas por motivo de um suposto pênalti. No primeiro, em um chute do São Paulo ao gol, a bola bateu na mão do Ralf, e depois de muito tempo para decidir o lance, o VAR tem demorado muito, isso irrita acho que tanto o torcedor das duas equipes, como até quem está narrando a partida, transmitindo a partida. Depois de muito tempo para ver se dava mão ou não, o VAR disse que não foi pênalti, não foi intencional a mão na bola do Ralf. E no final já da partida, em um lance que o Hudson, a imagem mostra o Hudson puxando a camisa, se não me engano, do Henrique, do zagueiro Henrique do Corinthians. Ficou naquela apreensão o estádio inteiro, já com 50 minutos do segundo tempo, e o VAR acabou decidindo também que não teve a penalidade máxima. O jogo foi bem disputado, foi muito equilibrado. O São Paulo, jogando em casa ao lado do seu torcedor, era obrigação do São Paulo sair para o jogo, propor o jogo, para tentar buscar uma vantagem. E o São Paulo sentiu muitas dificuldades na área da criação. O Lisieiro sentiu uma lesão e foi substituído, aí o Cuca precisou fazer algumas alterações na equipe. E o São Paulo, na minha opinião, teve muita dificuldade para criar. A bola não chegou no Carneiro também. Na minha opinião, o Carneiro é um atacante muito fraquinho para o São Paulo, Na ausência do Pablo, o Cuca só tinha ele para colocar, o Pato ainda não pode jogar. E eu acredito que o São Paulo melhorou no segundo tempo, com a entrada do Hernanes, que ainda está muito fora de ritmo, é impressionante. O Hernanes precisa melhorar o seu condicionamento físico. E com a entrada do Nenê também, o São Paulo, acredito que atacou mais, agrediu mais o Corinthians. E o Corinthians, naquele eterno jogo dele, que o Carille bem disse na coletiva, que vem desde o Mano. O Corinthians tem sofrido muitas críticas desde a partida contra o Santos, que foi pressionado o jogo inteiro e conseguiu levar a partida para os pênaltis e se classificou para a final. Pois esse é o Corinthians, como o Carille mesmo disse, vem desde o Mano esse estilo de jogo. É uma defesa muito bem fechada, muito bem postada. É muito difícil fazer gol no Corinthians. E o Corinthians, quando joga fora de casa, tenta sair, tentar achar algum golzinho lá. Ontem não conseguiu. Mas, ao meu ver, o Corinthians leva a vantagem para o segundo jogo, que vai jogar em Itaquera, ao lado do seu torcedor, que deve lotar a Arena Corinthians mais uma vez. Lá o São Paulo vai sofrer uma pressão muito grande, O Corinthians deve vir para cima, deve pressionar desde o começo. Além do que tem o tabu que São Paulo nunca venceu lá na Arena Corinthians. Então eu acredito que isso tudo pesa. Torcida a favor, torcida única, porque ontem foi só torcedor de São Paulo. Então o Corinthians tem o seu torcedor a favor, a pressão da torcida no segundo jogo, mas o tabu do São Paulo nunca ter vencido lá. O Corinthians fez a parte dele ontem, cozinhou bastante o jogo, e o São Paulo, que tinha que tomar a iniciativa, não conseguiu pressionar muito o Corinthians. O Cássio, mais uma vez, fez defesas pontuais, que garantiram o empate para o Corinthians. Já no Rio de Janeiro, o Flamengo saiu na frente do Vasco por 2 a 0, 2 gols do Bruno Henrique. E com todo respeito ao Vasco, acredito que deu a lógica, Eu acredito sim que era obrigação do Flamengo vencer a partida, assim como é obrigação ganhar esse título carioca. O Vasco, dentro de todas as suas limitações, chegou à final, mas eu acredito muito que o título está encaminhado para a equipe do Flamengo. Ainda tem a segunda partida, mas reverter um placar de 2 a 0 é complicado. Então eu acredito que o Flamengo já colocou uma mãozinha na taça aí no Campeonato Carioca. Pelo Campeonato Mineiro, o Cruzeiro venceu o Atlético Mineiro ontem, no Clássico, por 2 a 1. O Cruzeiro saiu na frente e o Atlético empatou, e depois, logo em seguida, o Cruzeiro fez 2 a 1. E apesar do momento das duas equipes serem muito diferentes, o Cruzeiro vem embalado na Libertadores, vem muito bem,
e o Atlético vem de uma péssima campanha na Libertadores, quase eliminado. Eu acredito que o Atlético fez frente, até me surpreendeu, porém acredito que essa final está totalmente em aberto. O Atlético ainda tem chances, sim, tem grandes jogadores do lado do Atlético, e acredito que no segundo jogo, apesar da vantagem do Cruzeiro, o Atlético ainda tem totais chances de reverter essa vantagem do Cruzeiro e ganhar o Campeonato Mineiro. Vamos aguardar, mas deve ser uma grande segunda partida também lá no Campeonato Mineiro. Já no Grenal, na minha opinião, o maior clássico, a maior rivalidade do país, né, do futebol brasileiro. Inter e Grêmio empataram na casa do Inter por 0-0. Teve muito bate-boca também lá entre a direção do Inter e Renato Gaúcho, mas isso é normal, né, rivalidade, Inter e Grêmio. As duas equipes chegaram bem para essa final. O favoritismo para o título, na minha opinião, fica para o Grêmio, vai jogar em casa agora ao lado do seu torcedor. Pelo Campeonato Cearense, o Fortaleza venceu o Ceará por 2-0. Foi a primeira vitória do Rogério Ceni contra o Ceará. Esse resultado joga uma pressão muito grande em cima do Lisca, que já vem sendo muito cobrado lá. E um placar de 2-0, eu acredito que Fortaleza está bem encaminhado para o título. E aqui quero destacar também o Campeonato Catarinense. O Avaí empatou por 1-1 com o Criciúma e se classificou para a final, onde vai pegar a Chapecoense, que ontem venceu o Figueirense pelo placar de 1-0. Então, Avaí e Chapecoense fazem a grande final do Campeonato Catarinense. Vamos ver quem vai levar a melhor nessa decisão. Pelo Campeonato Goiano, o Atlético Goianiense fez 3-0 no Goiás na primeira partida. Praticamente também já encaminhou o título, muito difícil para o Goiás reverter essa vantagem de 3 gols. Pelo Campeonato Paranaense, o Toledo jogando em casa fez 1-0 no Atlético Paranaense no finalzinho da partida. Eu acredito que na casa do Atlético Paranaense, na Arena da Baixada, o Atlético consiga reverter esse resultado e, na minha opinião, o Atlético continua favorito para o título do Campeonato Paranaense. Entre todas essas finais, eu acredito que o Campeonato Carioca, o Flamengo está com o título encaminhado. O Campeonato Cearense, Fortaleza também com o título bem encaminhado. O Atlético Goianiense também com 3-0 em cima do Goiás está praticamente com as duas mãos na taça. E as outras finais estão completamente em aberto. E para finalizar, o VAR precisa ser muito mais ágil do que foi nessas primeiras decisões dos campeonatos estaduais. Em São Paulo, uma demora absurda para decidir se o lance foi pênalti ou não. Não tem como o espetáculo ficar 4 minutos paralisado esperando o VAR passar para o juiz se o lance precisa ser visto por ele ou não. Enfim, isso é uma coisa que tem que melhorar já para a segunda partida que vão acontecer no próximo final de semana. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.